Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Já coloca aí no chat de qual região que vocês estão falando. Boa noite, pessoal, já coloquem aí no chat de onde vocês estão falando. Boa noite, pessoal. Tem um pessoal me dando boa noite aí também. Já vou dar um alô. Olha, Sejam todos todos os estados do Brasil, hein, Jé? ó, Fortaleza, Brasília, Curitiba, que legal. Ó, tem até um pessoal do Sul aí, um pessoal da minha terra lá. Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, vai colocando o seu fone de ouvido para escutar tudo que a gente vai passar hoje, tá bom? Vamos esperar só alguns minutinhos também, para quem, enfim, já está na sala, quem está entrando agora. Angra dos Reis, Curuaru, olha. Já foi para Angra, Jé? Não conheço Angra. Tenho uma vontade de conhecer Angra. Conheço todas as praias do Rio, menos a Angra. Que legal. Eu só fui no É Rio uma maravilhoso. vez, nem conheço muito Sério? também. Aham, fui pouco. Você já foi para Floripa, Fernanda? Eu vi que tem uma galera de Floripa aqui também. Não, para Floripa não. Eu já fui para Curitiba, para Floripa não. Eu vi que tem de Curitiba aqui. É, eu fiz a graduação e mestrado lá em Floripa. Meu Deus, saudades, Floripa. Saudades das Legal. praias de Floripa. Bom, pessoal, então vamos começar, né, a falar aí sobre ciência de dados, um overview da profissão mais sexy do século XXI. Todo mundo sabe que essa área está muito aquecida no mercado e quanto que é importante aí para muitas profissões, tá bom? Então vamos, primeiramente, eu já quero saber aí no chat se vocês conseguem me escutar muito bem, se vocês conseguem, inclusive, ver a gente aqui, ver a nossa slide, nossa apresentação. Tá tudo ok? Perfeito! Então, agora sim a gente pode prosseguir. E é claro, pessoal, que eu quero que vocês peguem aí um bloco de notas, né? Anota no celular todas as informações que a Jéssica, a nossa mentora do curso de Data Science, vai passar para vocês hoje, tá bom? E é importante que vocês fiquem até o final, por mais que o webinar é gravado e você recebe ele no seu e-mail, porém, terá um momento de perguntas e respostas, que é aquela dúvida que você sempre teve da área de Data Science, é hoje que você vai tirar ela, tá bom? Vamos prosseguir então, falando um pouquinho sobre a Escola Online Mentorama, que tem esse formato aí de treinamento exclusivo, ou seja, você tem uma avaliação sim de desempenho a cada módulo e também todo um suporte aí em toda a jornada do curso, tá bom? Além da garantia de qualidade, é claro que, Leonan, fica até o final. Se eu não me engano, vai ficar até umas 8h30, pode ser que acabe um pouquinho antes, tá bom? Que lá a gente vai garantir, inclusive, no final do curso, as ofertas especiais para quem está participando aqui. Então é importante que vocês fiquem até o final, tá bom? Bom, falando um pouquinho aí sobre as nossas principais parceiras, que inclusive os nossos mentores, assim como a Jéssica, vêm de empresas que são muito renomadas no mercado e com certeza vocês já ouviram falar, como a PicPay, que auxilia bastante hoje aí no mercado, a Netflix e entre outras empresas, tá bom, pessoal? E agora, quem já não me conhece, eu sou o Fernando aí Nobre, coordenador de cursos da Mentorama, e claro que hoje a gente vai ter um super aí bate-papo com a Jéssica. E nesse momento dessa semana, né, Jé, a gente está trazendo aí para todos toda semana, né, enfim, a Semana da Mulher. Então a gente está convidando as 5 mulheres incríveis da área de tech para inspirar o mundo. E você é uma delas. Pode falar um pouquinho? Obrigada, Fernando. Obrigada pela apresentação aí. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando também. Espero que a gente consiga alcançar a expectativa de vocês. Eu vou apresentar minha tela aqui, então, para começar a falar um pouquinho sobre mim. Deixar aqui as minhas redes sociais também, pessoal. Quem tiver interesse aí, depois de bater um papo maior sobre ciência de dados, pode me procurar lá. Então, pessoal, como o Fernando falou, me chamo Jéssica Ribeiro. Eu sou mestre em matemática pura, né? Eu fiz a graduação e o mestrado lá em Floripa, naquela terra maravilhosa.
Depois que eu terminei a graduação e o mestrado, eu ingressei no mercado de trabalho no início de 2017. Em 2016 eu já vinha trabalhando com isso. E assim, no mercado de trabalho, eu tive uma trajetória bem bacana, assim, eu comecei trabalhando em empresa de consultoria. Então, na consultoria, eu fazia projetos, assim, para vários clientes, projetos bem diversificados, foi um aprendizado muito bacana. Depois eu trabalhei um pouquinho num grande banco aqui no Brasil, e aí é uma empresa mais tradicional, uma outra cultura, uma outra visão, que foi muito legal também. E hoje em dia eu estou numa startup, que é o PicPay, né? Eu estou lá como coordenadora de ciência de dados, tem uma equipe muito bacana lá, estamos puxando vários projetos. E acho que é isso, assim, é um pouco da minha carreira profissional. Algumas curiosidades, eu sou muito fã de piadas nerds. A minha equipe faz muitas caras de af durante a semana, porque eu conto muita piada ruim mesmo, o pessoal meio que corre, assim, então não me peçam piadas, porque pode ser um problema. E eu também gosto muito de cantar em karaokê, cantar mal, né? No caso, passar um pouco de vergonha, mas eu gosto bastante, aí acho que é uma diversão bacana. E aí, Fernando, eu vou começar a falar um pouquinho, então, sobre, acho que a parte de mulheres em data science, né? Acho que é bem legal a gente começar com esse tema, a gente está aí nessa semana da mulherada aí, e acho que é um tema que está muito em alta, assim, né? O tema de diversidade hoje, ele é muito presente, e em data science não é diferente. A gente já tem várias empresas com vagas específicas para mulheres, a gente já tem aí programas de treinamento específico para as mulheres, comunidades, então isso está bem em alta hoje. Mas assim, em data science especificamente, é um pouco difícil a gente conseguir mulheres para trabalhar nesse ramo, porque historicamente a gente já tem aí poucas mulheres em computação, em estatística, em engenharia, então a gente tenta procurar no mercado quando a gente vai contratar, ainda está assim, não tem tanto quanto homens, mas a gente já está crescendo bastante, acho que a gente teve uma evolução aí nos últimos anos muito bacana. A gente tem, inclusive, grandes empresas, né, com mulheres aí assumindo altas posições, como é o caso aqui, que eu até comentei, do Airbnb, que a gente tem a Head de Data Science, que é uma mulher poderosa, a gente tem a diretora de Data Science na área de mapas do Uber também, então a gente já vê aí mulheres muito poderosas em cargos aí de alta liderança. Mas eu acho importante trazer também uma visão de que, além desses grandes players, né, Airbnb, Uber, que são empresas muito grandes, eu acho que está muito legal esse movimento de que muitas empresas no Brasil vêm trazendo essa pegada de a gente ter mais mulheres no mercado, entenderam a importância de ter mulheres no mercado. Então, é importante que nas nossas empresas, nas empresas que a gente trabalha, a gente veja mulheres, a gente tenha mulheres para ter uma referência, para ter uma inspiração no dia a dia, para você olhar e falar, caraca, aquela mulher é muito boa, eu quero chegar lá. Então, acho que essa inspiração, essa referência é importante a gente ter aí em todas as empresas. É legal, porque até coloquei aqui algumas comunidades, né? Acho que além de todo o material que a gente tem sobre data science hoje na internet, já tem muita coisa, cursos como é o nosso, do Mentorama, existem algumas comunidades, como a PyLadies de Python, a R-Ladies, que é a comunidade de R, a gente tem outra comunidade que é Women in Data Science, que é muito legal também. Tem vários meetups hoje em dia, eu até vejo alguns meetups específicos para mulheres e eu falo, cara, bacana, eu acho que a gente tem que participar, mas a gente também tem que ir nos meetups onde vai todo mundo. A gente tem que chegar lá, botar a mulherada no palco, apresentar, porque isso acaba inspirando outras mulheres, né? O fato de eu estar aqui hoje provavelmente inspira outras mulheres também a estarem aí falando sobre data science pelo Brasil afora. E a gente lá no PicPay também tá buscando essa inserção das mulheres, né? A gente começou com 2 meninas, éramos apenas eu e mais outra colega minha, e hoje a gente já está com 6 cientistas, 2 mulheres em posições de liderança. Então a gente tem muito para evoluir, mas já está caminhando aí, já está conseguindo melhorar nesse aspecto. E é uma coisa que eu sempre me perguntei, assim, né? Por que a gente tem essa distinção? Eu sei o porquê, todo mundo sabe, né? Historicamente aí tudo o que aconteceu, mas eu sempre tive muito claro uma coisa dentro de mim, assim. Meu pai sempre falava para mim quando eu era um pouco menor, a gente veio de cidade muito pequena, assim, muito pequena, tipo 3 mil habitantes, é um
um ovinho. E eu sempre ficava achando, assim, que a galera de cidade maior tinha mais conhecimento, sabia mais, tinha mais acesso à informação. E meu pai sempre falava, filha, a única maneira de você se equiparar a qualquer pessoa no mundo é através do conhecimento. E para adquirir conhecimento só precisa de dedicação. E, enfim, Data Science não é diferente. E esse é o meu speech motivacional aí para vocês, pessoal. Acho que agora eu posso começar com o conteúdo já, né, Fernando? Posso avançar aqui, né? Pode. Fechado, então. Bom, pessoal, então, depois dessa nossa conversa aí, então, as mulheres estão com tudo, vão entrar em Data Science, vão entrar onde quiser. Eu vou começar a trazer, então, um pouco para vocês do conteúdo que eu preparei. Então, vamos começar falando um pouquinho do porquê que as empresas precisam de cientistas de dados. A gente sabe que vocês já devem ter ouvido muito falar que a gente hoje está vivendo na era de dados, né, na era do Big Data. O Big Data, ele se refere às grandes quantidades de dados que estão sendo produzidas atualmente, né, produzidas e armazenadas. Não é de hoje que a gente produz dados, né, a humanidade sempre produziu dados, a gente sempre teve aí, enfim, tabelas do Excel, a gente sempre teve lá os arquivos que a gente encontrava nas empresas, né, com fichas dos funcionários, então dados sempre existiu. Só que agora a gente produz muito dado, armazena esse dado e tem capacidade de processar esse dado. Inclusive, com o avanço da tecnologia, isso tudo tem ficado mais barato, mais facilitado, enfim, isso está evoluindo muito. E aí, muito começou a se falar de que Data Science é a profissão mais sexy, que dados são o novo petróleo, porque de fato existe uma riqueza muito grande nesses dados, porque esses dados são dados de consumidores, são dados de transações, são dados de padrões de compra, então a gente consegue extrair muita informação desse dado. E aí, por esse motivo, começou a surgir o Data Science, o Machine Learning, inteligência artificial, todas esses buzzwords aí que a gente vem ouvindo atualmente, isso tudo começou a se desenvolver, a ficar mais aí em pauta, porque agora a gente tem muito dado e a gente consegue processar esse dado. Então, áreas como Data Science, que conseguem extrair informação desse dado, extrair inteligência desse dado para as empresas tomarem decisão, são áreas extremamente importantes hoje em qualquer empresa, né? Inclusive, eu trouxe para vocês aqui umas perguntinhas aqui. Vou colocar vocês agora na posição de ser gerente de uma empresa. Você é gerente de uma empresa, está conhecendo seus clientes. Imagina se eu pudesse dizer para vocês, cara, você consegue responder todas essas perguntas que estão aqui na tela. Você consegue saber quais clientes vão deixar de usar os seus produtos no próximo mês? Você consegue saber quais são os melhores produtos para cada cliente? A gente consegue identificar que transações são fraude, sobre o que os nossos usuários estão falando nas redes sociais, quanto que você vai vender na próxima semana. Eu preciso aumentar o meu estoque, não preciso comprar tanto de um determinado produto. Vocês conseguem perceber que esse tipo de pergunta, quando a gente consegue responder, a gente consegue ter uma vantagem competitiva enquanto empresa, a gente consegue se posicionar melhor com relação aos nossos concorrentes, porque são perguntas cuja resposta traz uma inteligência na tomada de decisão. Por exemplo, supondo que eu sou dono de uma empresa, enfim, eu vendo chopp. Cerveja é muito bom, vou vender chopp. Supondo que eu comprasse um estoque muito grande de chopp. E aí, enfim, chopp é perecível, estragou, perdi todo o dinheiro que eu investi naquele chopp. Se eu tivesse um cientista que tivesse feito um modelo para mim de predição de demanda, eu saberia quanto eu venderia. Então, eu poderia comprar a quantidade, poderia ter uma gordurinha, mas eu poderia comprar uma quantidade muito mais assertiva do quanto eu iria vender. Então, é claro que eu imagino que vocês concordam comigo que é, sim, muito interessante conseguir responder esse tipo de pergunta que está aqui. E para isso é que a gente precisa dos cientistas de dados. É por isso, exatamente por esse motivo, que as empresas precisam de cientistas de dados. Elas precisam de cientistas para pegar conjuntos de dados crus, que são apenas informações, conectar essas informações e gerar inteligência. Aqui são apenas algumas perguntas, né, que alguns dos projetos bem comuns aí que existem no mercado, predição de demanda, churn, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, fraude. E claro que o leque do cientista é muito maior, então eu trouxe aqui para vocês também mais alguns exemplos. Então, por exemplo, na manufatura,
Imagina que você tem uma empresa, você tem lá uma esteira de produção, muitas máquinas trabalhando em paralelo, e uma das máquinas quebra. E essa máquina quebrou, enfim, parou sua linha de produção inteira, até alguém perceber que a máquina está quebrada, até alguém vir consertar, você perdeu uma linha de produção inteira. Agora, se você tivesse um cientista que tivesse construído um modelo de predição de falha, você saberia de antemão que essa máquina iria estragar e a gente poderia consertar antes que você perdesse uma linha de produção por completo. No varejo, por exemplo, a gente tem... O varejo é bem amplo, assim, a gente pode citar vários exemplos aqui. Vou colocar alguns. Por exemplo, você pode trabalhar com otimização de rota, né? Você pode ter um problema de data science voltado para logística, um problema de otimização de rota. A gente pode ter também recomendação de produto, que é o que a gente já comentou ali antes, né? Predição de demanda também, são projetos aí que são bem comuns aí na área de varejo. No mercado financeiro, a gente tem aí também alguns projetos bem comuns que crédito, por exemplo, né, concessão de limite de crédito, probabilidade de default, predição de preço de ação. Então, aqui também tem um mundo para explorar, inclusive na área de entretenimento também. Eu não sei se vocês conhecem, mas é bem famoso o case de sucesso do Netflix, né, que recomenda aí para a gente os filmes que a gente tem maior probabilidade de assistir, e com isso a gente acaba ficando mais engajado na plataforma, né? Você consegue manter os teus usuários aí na tua plataforma por muito mais tempo. Então, acho que vocês conseguem ver porque que também a gente fala, né, uma das profissões mais sexys do século XXI. É sexy no sentido de que você tem uma grande, um leque enorme de possibilidades de trabalhar, de extrair informação. Você vê que, olha aqui, a gente está colocando alguns segmentos aqui, assim, eu estou citando alguns, poucos, mas praticamente todos os segmentos do mercado você consegue colocar data science. Então, putz, eu não gosto muito de mercado financeiro. Tá bom, você pode trabalhar no varejo. E se isso não fizer sentido para você, você pode trabalhar com manufatura. Você pode ser um cientista de dados nos mais diferentes segmentos que você puder imaginar. E todos eles vão ter vaga aí para você gerar inteligência para a área de negócio. E aí, pessoal, acho que a gente falou um pouquinho das aplicações, e agora seria legal a gente comentar um pouco, então, do que é ciência de dados e dos skills necessários para se tornar um cientista de dados, né? Que a gente já viu que tem lugar para cientista, tem. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os skills aí do cientista. Bom, ciência de dados não é uma área muito antiga, então muito se fala sobre as definições do que é ciência de dados, e como também é uma área muito abrangente, existem várias definições. Eu trouxe algumas aqui, que são as que eu mais gosto. Então, ciência de dados é a arte de transformar dados em informação. A gente pode falar também que é uma área interdisciplinar, que auxilia as áreas de negócio na tomada de decisão. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor por que é interdisciplinar. E tem aqui também, ciência de dados é a arte de transformar essa informação em tomada de decisão. E aí, ao longo da nossa conversa, vocês vão entender por que essa parte da tomada de decisão o tempo todo, né? A gente vai, enquanto cientista, trabalhar muito próximo das áreas de negócio. Então, é muito importante que o nosso pensamento, ele seja analítico, ele seja crítico, mas que ele tenha uma visão de negócio. Então, aqui, vamos falar um pouquinho, então, sobre os skills. Vocês já devem ter visto esse diagrama em vários lugares aí, isso aqui tá bem na moda, LinkedIn, no Google, enfim, muita gente comenta sobre esse diagrama. Vocês podem ver, então, que Data Science está aqui na interseção de 3 grandes áreas, que é matemática, computação e conhecimento de negócio. Matemática, computação e conhecimento de negócio vão compor o que a gente chama de uma área multidisciplinar, né? São multi-skills aqui que um cientista deve ter para conseguir resolver os problemas. E que problemas são esses que o cientista resolve, né? Por que eu preciso saber sobre negócio? Porque os nossos projetos vão vir de uma dor de negócio, de uma pergunta da área de negócio. Então, você, enquanto cientista, você tem que ter muito forte os hard skills, os skills técnicos, sim, mas você tem que ter também uma parte de soft skills, uma parte de visão de negócio, né? Porque o negócio vai chegar para você e falar, putz, eu não sei que produto recomendar para os meus usuários, parece que eles não estão gostando dos produtos que eu estou mostrando, o que eu posso fazer? Então, o negócio chega com uma demanda bastante abrangente, e a gente vai trabalhando ali para formatar
e transformar isso num projeto de dados. E aí, falando um pouquinho melhor dos skills, então vocês já viram, né? Tem que ter hard skills, tem que ter soft skills. Mas quais que são esses hard e esses soft skills? Então, vamos falar um pouquinho deles aqui. O primeiro, que é muito importante, que é bastante falado, né? Estatística, probabilidade e matemática. Esses temas, eles vão ajudar você, enquanto cientista, a entender como os modelos funcionam, a ser mais criterioso no momento de fazer uma análise exploratória, no momento de aplicar uma técnica, você saber o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, é muito importante, esses skills são muito importantes. A parte de programação, de computação, é porque você, no fim das contas, vai pegar uma imensidão de dados e você vai precisar extrair informação desses dados. É tecnicamente impossível você usar a estatística e ficar fazendo no papel, né? Fazendo conta no papel, é muito difícil. Então, você precisa de uma linguagem de programação, você precisa de uma estrutura toda de computação para poder colocar seus modelos em produção, para poder construir e devolver para a área de negócio, né? Desenvolver aí os seus modelos. Toda a parte de data science, machine learning e deep learning são os fundamentos ali, as técnicas que estão nesse contexto. Técnicas de machine learning, os modelos de deep learning, os fundamentos de data science. Então, tudo isso também envolve os skills do cientista. E um dos que eu considero muito importantes, que muitas vezes ele passa até batido, que é a parte de análise e visualização de dados. A parte de visualização de dados, ela é importante para você enquanto cientista, que está lá fazendo suas análises, quer ver uma variável, a distribuição dela, quer ver como que uma variável se comporta, então você gera lá seus gráficos, mas ela também é muito importante para você poder passar para a área de negócio o que você está fazendo, o que você fez, que resultados você chegou. Porque a área de negócio, de modo geral, você vai encontrar pessoas lá que não são técnicas. Então, se você chega e mostra, olha aqui que legal, eu fiz um código aqui de um modelo assim, assim, assado, e você mostra o código na cara do gerente de negócio, ele vai falar, meu Deus, o que é isso? Ele vai se assustar. Então, você precisa levar gráficos, você precisa levar de uma forma mais visual um trabalho que é extremamente técnico, tirar um pouco do techniquez dele para poder fazer essa apresentação aí dos teus resultados. Aí, na parte de soft skills, que seriam as habilidades mais sociais, psicológicas, emocionais, a gente vem aí muito forte com a parte de se apresentar como um consultor, ter uma boa comunicação e saber fazer um bom storytelling. Por quê? Porque o cientista, ele vai chegar na área de negócio, como eu já comentei com vocês, e ele vai receber uma demanda extremamente abrangente, né? E ele vai ter que ficar ali dando uma de consultor. Ah, mas por que isso é amador? Mas por que você quer fazer isso? Mas por que a gente não faz aquilo? Você vai ter que ajudar a área de negócio a formatar o problema. E a parte de comunicação e de storytelling é porque uma vez que você já fez também o seu modelo e tudo mais, você vai ter que passar para a área de negócio. Eles é que são os seus clientes, eles é que vão consumir o seu produto. Então, eles precisam entender para poder ver valor no que você está fazendo. Então, você tem que usar uma linguagem que seja mais próxima da linguagem deles. E por isso também é importante aqui esse item de você ter uma visão de negócio, né? Quanto mais visão de negócio você tem, mais você consegue propor soluções, mais você consegue desenhar os seus modelos, porque você já sabe que vão fazer sentido para aquele tipo de negócio específico. Então, é legal ter essa visão de negócio também. O cientista também tem um perfil muito crítico, analítico e lifetime learner. Lifetime learner porque a gente está na área de tecnologia, querendo ou não, e a gente não pode parar, senão o mercado atropela. Você está lá falando de machine learning clássico, mas o mercado está falando de deep learning, e alguns estão falando de reinforcement learning, e tem uma biblioteca nova a cada dia, e você precisa estar ali dedicando 5 minutos do seu dia para dar uma lida no que está acontecendo no mundo, que técnicas que as pessoas estão usando, para você estar sempre inteirado do que está acontecendo. Crítico e analítico, criativo e analítico, vai mais no sentido de que as perguntas de negócio que vão chegar para você geralmente são bem abrangentes. E o cientista, ele vai ter uma caixinha de ferramenta que tem lá milhões de técnicas de processamento de dados, milhões de modelos, milhões de técnicas de divisão dos dados, enfim, vai ter muita técnica. O que você vai usar? Você tem que ser criativo, você tem que olhar para o seu problema e falar, para esse problema em específico, eu consigo usar essas ferramentas e ter uma boa ideia de como combinar essas ferramentas. É isso, então, pessoal. Acho que ficou claro aí para vocês um pouquinho do que são os hard skills,
soft skills. Deve ter muito mais coisa que eu não abordei aqui, mas eu acho que olhando para o dia a dia de um cientista de dados, esse tipo de skill são skills que já vão fazer de você um excelente profissional. E aí eu até quero passar um pouco da minha experiência, que quando eu olhei para isso aqui numa primeira apresentação lá em 2016, eu quase caí para trás. Eu falei, jamais, eu vou ser cientista com 55 anos, porque eu vou precisar de uma vida para aprender tudo isso. Mas não é assim, né? A gente começa no mercado sabendo um pouco de estatística, a gente sabe um pouco de computação, a gente começou a estudar data science, fez um curso, fez 2, e a gente está preparado para iniciar no mercado. E depois a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, como um bom lifetime learner, a gente vai sempre estudando, sempre se aprimorando, usando as experiências do mercado que a gente vai tendo para ficar cada dia mais um cientista mais parrudo. Então, é bom ter isso em mente, mas também não se assustem, tipo, meu Deus, preciso saber tudo isso para entrar no mercado de trabalho. E aí eu quero... Pode falar. Desculpa te interromper. Se alguém aí do chat, enfim, conhece alguns hard skills, soft skills, já estão nessa área, enfim, já fez computação, e é matemático também, podem responder aí no chat. Será que tem bastante pessoas assim, Jack, que conhecem hard skills e soft skills? Está nesse mundo? Eu acho que está muito difundido esse tema, sabe? Eu acho que a maioria da galera já deve ter ouvido falar sobre esses soft skills, hard skills. Acho que sim. Assim, de modo geral, a gente se dá conta mais disso, sai um pouco do abstrato e fica um pouco mais palpável quando a gente entra no mercado, né? Daí você entende, chega lá no momento que a galera te pede um teste de hipótese, você fala, aí, ó, não estudei estatística, tá lá, ó, precisava ter estudado. Aí você começa a ver que faz sentido, né, o que tá aqui. Sim, o Paulo falou, ó, eu sou bacharel em matemática aplicada. O Rodrigo Legal. falou, faço mestrado focado na área, mas ainda não trabalho com isso. E o João Paulo falou, sim, conheço. Bom, acho que em média, né, metade conhece, metade não conhece, metade realmente está iniciando nessa área. E falando um pouquinho também como é esse mercado de data science da Mentorama. E, enfim, também tanto do nosso curso quanto da área de ciência de dados. Hoje, até nesse momento, eu gostaria de saber com você. Hoje, em média, mais ou menos, quanto que você acha que um cientista de dados consegue um trabalho no mercado? Enfim, tem grandes oportunidades? Ou são oportunidades remotas, né? Porque hoje a gente está em pandemia. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Cara, o mercado de data science, ele continua aquecido. Não existe Covid, não existe pandemia para o mercado de data science. A gente está com o mercado muito aquecido, muita vaga no mercado, tanto no Brasil quanto fora. E até pela característica do trabalho, você trabalha muito mais com o seu computador, com seus dados. É claro que você tem que ter uma interação com as áreas de negócio, mas aí você faz call, hoje em dia dá-se um jeito. E sim, o mercado continua aquecido, tem muita oportunidade. E tem oportunidade para todos os níveis, né? Você tem muita vaga de gerência, porque as empresas estão querendo construir equipes. Você tem muita vaga de júnior, porque as empresas, como estão construindo equipes, precisam de pessoas também para se desenvolver. Então, tem vaga aí para todos os níveis. Até tá uma média salarial, né, de 4 mil a 13 mil reais para, enfim, o data science, tanto no Brasil, mas eu acredito que fora do país também tem bastante área de data science, muitas empresas multinacionais procuram. E até o momento que eu vou citar um pouquinho sobre o nosso curso, né, falar um pouquinho sobre a experiência. Então, durante o curso, a gente vai ter ali a linguagem Python, mais popular, enfim, na área, enfim, para quem está iniciando nessa área de programação, por ser a mais simples também de aprender, e sem contar também que a mentora Jéssica vai estar presente com vocês, né, como vocês viram, a Jéssica, o Fábio, e Dimas, Catarina, Rubens, ou seja, muitos mentores que têm um grande conhecimento, grande experiência, assim, muitos anos de experiência nessa área de data science e que vem das empresas mais conhecidas aí do mercado brasileiro também. E citando um pouquinho como que é organizado esse processo educacional do aluno na Mentorama. Então, vocês assistem, né, as aulas aí de qualquer dispositivo no momento mais conveniente para vocês, fazendo as atividades também, a cada módulo, essas atividades, elas servem até como avaliação de desempenho, porque a prática, né, Gé, alcança a perfeição. Você só fazendo a teoria realmente ali é uma base, mas a prática é excelente.
E aí, nessa prática, né, a cada, enfim, atividade, a cada módulo, você tem uma prática, você tem ali uma atividade, uma lição de casa, e nesse momento você conversa com o seu mentor ali, para poder trocar experiências, trocar conhecimento, e no final do curso você defende um projeto de conclusão, que é um case aí, com machine learning e outras coisas, que também a gente vai citar, mas falando sobre mentoria individual. Então, você tem um mentor individual para te auxiliar ali a cada módulo, lidando também aí um pouquinho sobre a nossa plataforma, onde tem todos os módulos aí no canto esquerdo. Então, é bem conveniente também a plataforma, porque você tem várias formas de comunicação. Então, já começa falando um pouquinho sobre o fórum de discussões, onde todos os alunos ali trocam experiência. Eu fiquei com uma dúvida na atividade X, podem me ajudar? O aluno joga lá, ele tem a resposta, tanto de outro aluno, quanto que também do mentor, né, do tutor individual. E também tem esse serviço de atendimento, que é muito focado em dar suporte, né, uma comunicação, enfim, excepcional, que dá o suporte para o aluno em toda a jornada do curso, tá? Então, sendo ainda problema técnico, esqueceu a senha, por exemplo, né, sempre acontece aí com os acessos dos alunos, mas a gente vai lá, ajuda o aluno, e toda a jornada também na comunidade, né? Tem uma comunidade exclusiva, pessoal, que é com o Telegram, onde vocês trocam também experiências com os alunos de uma forma mais aberta, falando aí sobre o conteúdo de Data Science. E é um ponto até importante que nesse momento você já garante um desconto, inclusive é só para quem está presente aqui, realmente só para quem está presente aqui, quem se inscreve pelo site não tem esse mesmo desconto, e até para vocês terem uma orientação profissional, que é muito importante. Jéssica, agora é com você, pode apresentar aí os seus projetos, que a gente já vi gente ali perguntando sobre as práticas, viu? Tá bom, fechado. Vamos voltar aí, então. Bom, pessoal, então a gente já comentou um pouquinho dos skills necessários para ser um cientista de dados, e agora a gente vai falar um pouco sobre as fases de um projeto de ciência de dados. Existe algumas etapas que são muito clássicas num projeto de ciência de dados, a gente vai falar um pouquinho delas aqui hoje. Primeiro, eu queria começar comentando um pouquinho com vocês sobre o dia a dia de um cientista. A gente já falou que a pergunta vai vir de uma área de negócio, que vai ter lá uma dor, que vai ter algo que, putz, a gente poderia melhorar, a gente poderia otimizar, a gente poderia melhorar a experiência do usuário. E aí vai ter uma dor de negócio. Geralmente, essa dor de negócio, ela vem através de um PM, que é um Product Manager, ela vem através de um head, de um gerente, de um analista de negócios. Alguém aqui da área de negócio vai trazer uma dor para uma área de ciência de dados. E aí, a gente vai fazer aquele nosso bom e velho papel de consultor, a gente vai entender com eles vários pontos ali, até que a gente consiga transformar isso numa Data Science Task, ou seja, uma atividade, um projeto de ciência de dados. E aí, a partir do momento que virou um projeto de ciência de dados, a gente vai embora e some? Não, a gente não vai embora. A gente fica conversando com a área de negócio o tempo todo, alinhando. Olha, eu coletei esses dados, estou vendo isso nos dados, estou pensando em modelar assim, estou pensando em usar o modelo dessa forma, e tem uma interação constante com a área de negócio, porque afinal de contas está desenvolvendo um produto para eles, então tem que fazer sentido para eles. E aí, eu vou comentar um pouquinho agora sobre as principais etapas de um projeto de ciência de dados. Então vamos lá. Entendimento de negócio. Quando a gente vai conversar com as áreas de negócio, geralmente você está numa equipe de ciência, você não sabe sobre o determinado negócio, talvez você atende a empresa toda, então se você está atuando no financeiro, talvez você não saiba o que o pessoal de marketing vai te pedir, então você faz todo o entendimento de negócio, qual que é a sua dor, por que ela é uma dor, por que a gente está prejudicando a empresa com esse ponto específico, quais métricas de negócio que você quer impactar, o que você está pensando para esse seu produto nos próximos meses, no próximo ano, até onde que você quer chegar com o seu produto. A gente vai ter esse bate-papo com a área de negócio para entender melhor por que eles estão vindo falar com a gente. Depois, existe uma parte de coleta de dados. Então, a gente vai começar a identificar quais as variáveis. A gente pode aqui usar as nossas bases de dados para identificar quais variáveis são mais importantes, mas a gente pode também conversar com a área de negócio e falar, putz, por que vocês acham que, enfim, supondo que a área de negócio está ali preocupada que a gente não consegue recomendar produtos. Pô, o que você acha que pode ser o motivo pelo qual hoje a nossa recomendação é ruim? E aí você começa a levantar, você começa a ter um cheirinho ali de que variáveis você poderia estar utilizando.
e aí você faz a coleta de dados, constrói a sua tabela, e aí começa uma parte de análise exploratória com preparação de dados. Eu coloquei aqui as setinhas, porque geralmente elas trabalham assim, a gente vai fazendo de forma simultânea, tá? A gente analisa os dados, prepara, e vai e volta, então a gente trabalha meio junto. Na fase de análise exploratória, a gente olha muito para a distribuição dos dados, a gente levanta hipóteses, a gente verifica se uma determinada variável tem uma tendência ali, um comportamento crescente, um comportamento decrescente. E na fase de preparação de dados, geralmente a gente procura por, existe uma inconsistência nos dados? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, será que tem idades negativas na minha base? Não era para ter, né? Alguma coisa está errada. Será que tem dado faltante na minha base? Será que tem linhas duplicadas, linhas exatamente iguais? Então, a gente vai trabalhando até limpar esse dado. Uma coisa importante aqui, pessoal, é que a fase de preparação de dados, ela é, assim, essencial. Porque o modelo, imagina, o modelo é uma função matemática. Aí você vai pegar dados e vai jogar no modelo e ele vai cuspir alguma coisa. Suponha que você colocou lixo no modelo, né? Garbage in, garbage out. Você colocou alguma coisa aqui que não tá boa, que tá meio estranha, o modelo não vai fazer milagre. Ele só vai fazer um cálculo e ele vai te devolver um resultado que também não é tão bom. Então, a parte de preparação de dados é extremamente importante para você garantir também a qualidade do seu modelo. Aí entra numa parte de modelagem. A parte de modelagem é onde a gente vai escolher o modelo que a gente vai depois mostrar para a área de negócio e, enfim, colocar em produção. Então, a gente vai testar vários modelos, testar várias técnicas, comparar modelos, até que a gente decida, esse é o modelo que eu vou levar para frente. E aí, a gente chega na hora de apresentar os resultados. A gente vai falar para a área de negócio, aí volta aquela coisa que eu já tinha falado para vocês. O cara não é técnico, você é um técnico, mas ele não é. Então, se você falar para ele, olha, eu fiz um modelo de árvore com uma métrica de precision e recall, ele vai falar, uou, o que é isso? Não vai fazer sentido para ele, ele não vai conseguir comprar a sua ideia. Então, aqui você tem que, geralmente, fazer uma apresentação um pouco menos técnica e buscar também, aqui tem um ponto que eu coloquei, ó, performance em métricas de negócio. Como que o seu modelo, como que você pode usar o seu modelo para dar um resultado de negócio? Então, por exemplo, ao invés de falar de métricas de data science, você pode falar, olha, usando meu modelo, a gente consegue aumentar o engajamento dos usuários em 20%. Aí você está falando a língua da área de negócio. E aí eles começam a te entender e verem valor. E aí a gente consegue colocar o modelo em produção. Aí é a hora que a galera compra a ideia e fala, beleza, vamos pôr em produção, vamos colocar para rodar no aplicativo, vamos colocar para rodar no site. E aí começam alguns outros pontos aqui, a gente precisa prestar atenção em alguns outros pontos. O seu modelo é estável ao longo do tempo? O seu modelo é escalável? A gente tem hoje uma base de 10 milhões de usuários. Se no mês que vem eu faço uma campanha e entram mais 10 milhões e agora eu estou com 20 milhões de usuários dia, será que seu modelo vai parar de pé ou ele vai cair o serviço, vai bugar tudo? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E além disso, a parte de monitoramento. Eu sempre brinco que você colocou filho no mundo, você vai ter que criar. A partir do momento que você fez um modelo, ele é seu, você vai ter que monitorar esse modelo ao longo do tempo. Os modelos, eles precisam de retreino. Eventualmente, o comportamento dos usuários seus começou a mudar. Então, uma coisa que você tinha visto lá atrás, talvez não faz mais sentido. E aí você vai ter que ir lá e vai mostrar para o modelo novos dados, com o comportamento atual. E aí você vai retreinando esse modelo de acordo aí com enfim, mudança de comportamento e tudo mais. Então, assim, pessoal, existem outras fases, tá? Isso aqui é bem variável, porque depende de cada projeto é um projeto, cada pergunta é uma pergunta, então isso aqui pode mudar, mas não vai fugir muito disso. O seu dia a dia não vai fugir muito dessas etapas que estão aqui, tá? Então, acho que depois a gente vai falar agora na próxima fase, quando a gente falar de uma aplicação aí, de um case de negócio, acho que vai ficar um pouquinho mais claro o que eu tô querendo dizer. Só que agora acho que eu vou voltar para o Fernando e aí depois eu continuo com vocês. Sim. No caso agora, Jé, só para entender um pouquinho como que vai ser esse programa do curso, né? Todas as skills que a gente vai ter também durante o curso. Acho que é importante você, como mentor, até falar para quem está aqui presente como que vai se adaptar ao programa do curso e tudo mais. Pode dar uma palhinha? Posso sim, claro. Enfim, pessoal, vocês viram aí que tem muito skill que o cientista tem que desenvolver. A vida não é fácil, é isso mesmo. Você vai ganhar bem, você vai ter um trabalho extremamente dinâmico, mas tem muitas coisas para aprender.
E o que a gente tentou fazer foi trazer nesse curso, tanto eu quanto o Fábio, a gente tem uma experiência boa já no mercado, né? Porque a profissão não é muito antiga, então quem tem 4, 5 anos são dinossauros ainda em Data Science. Então, a gente tentou trazer pro curso uma visão muito do que o cientista precisa, né? Porque vocês estão vendo que tem muito skill. Aí você pode rapidamente devagar, começar a estudar um monte de coisa que não é necessária. O que a gente tentou trazer para o curso é o que a gente já estudou, que não precisava ter estudado, o que não estudamos e que, putz, depois você viu que precisava ter estudado. Então, a gente buscou fazer um curso muito voltado para o mercado. Data Science é uma ciência aplicada, então você vai estar no mercado, você vai estar no dia a dia das áreas de negócio. Então, foi muito nesse sentido que a gente buscou fazer o curso. E aí é interessante também que no curso, a gente sempre traz tarefas, sempre ao final de cada módulo ali, a gente tem tarefas que são práticas, para você martelar mesmo no código, na teoria, e ir fixando aquilo. Inclusive, no final do curso tem um projeto que é muito legal, porque você já gera aí o seu case de apresentação quando você for conversar com alguma empresa. Então, assim, o curso foi muito voltado para o mercado mesmo, passando por tudo que a gente falou ali, estatística, probabilidade, machine learning, tudo que eu comentei ali vai estar no curso. Eu recomendo. Sem nenhum viés, né, eu recomendo o curso. Sim, e quanto que é importante esse curso agora, né? Inclusive na alta demanda que a gente está tendo de várias empresas, inclusive implementando isso na própria empresa para crescer aí os colaboradores, né? Então, se tem empresa assim, com certeza quem está estudando essa área vai arrumar emprego muito rápido e ter, ou se for PJ, né, trabalhar aí com vários clientes. Mas falando um pouquinho sobre os módulos, né, como ela já falou, temos aí uma introdução à ciência de dados, implementando machine learning, a detecção de anomalias durante o curso. Já para a parte Pro, a gente tem os tópicos iniciais aí também de redes neurais, né? E claro, no final do curso a gente tem aí um bônus, que é a extração e análise de dados em Big Data, que é muito importante. Então, seguindo um pouquinho, né, conhecerá o currículo de vocês, aí um especialista como cientista de dados, aí ganhando em média de R$ 7.500, e com todas as habilidades aí no currículo de vocês, tá? Lembrando, pessoal, que a gente também tem certificado e um projeto, que é muito importante para o portfólio do aluno. Até um pouquinho sobre isso, Jéssica. Não sei se você já sabe, mas o projeto, o portfólio, é muito importante. Enfim, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quase ninguém nunca conhece o portfólio, nunca sabe como que vai funcionar um portfólio. Sim, você ter feito projetos, você já ter conseguido desenvolver um case de ponta a ponta é algo que as empresas vão considerar muito. Inclusive, os próprios processos seletivos das empresas geralmente vai ser, beleza, Fernando, senta aí, vamos bater um papo sobre ciência de dados. Vou te dar uma perguntinha de negócio e vamos bater um papo. Ou, às vezes, até prova de código mesmo, hands-on. Então, você já ter um projeto, já ter desenvolvido um projeto de ponta a ponta, já te deixa aí 80% preparado para conseguir se sair bem. Bom, falando um pouquinho, pessoal, eu peço para que vocês, enfim, tenham essa ajuda na orientação profissional. Um de nossos especialistas, inclusive, já estão ali disponíveis para vocês. Então, pode entrar em contato aí no link acima. Temos aí a Márcia, temos a Cássia, o Gustavo, que está lá para atender vocês no melhor possível e realmente dar essa orientação profissional. Por que eu falo isso também? Na Mentorama a gente tem vários outros cursos, tá? Então, temos cursos de Python, de Java, né? Temos outros cursos na área de design, na área de game também. E é muito importante para que vocês realmente façam o curso certo, né? O curso que é próximo ao objetivo de vocês. E claro que ciência de dados hoje, por ser uma alta demanda, também é importante, tá bom? Bom, seguindo um pouquinho agora sobre o investimento, que foi aí a surpresa que eu guardei para vocês até o final. E falando sobre isso, esse é o investimento para quem está lá no site e não correu aqui para assistir o webinário. Seguindo, né, quem está participando já garantiu 50% de desconto. Eu vi que a gente já recebeu, inclusive, algumas inscrições já. E falando um pouquinho aí sobre investimento, porque é importante você economizar. Imagine, já economizando R$ 4.180 aí hoje. O que você faria com 4 mil que você economizasse? Eu nem sei que eu não economizo 4 mil, e se eu economizar 4 mil, nem sei o que eu faço. Não, Bom, 50% não é todo dia, né? Sim, é muito importante investindo pouco e garantindo aí por 12 vezes de R$ 348,33. Que é mais importante também, pessoal, que o primeiro pagamento é só para daqui 30 dias com o nosso programa de crédito de parceria 100% confiável,
que é a Provi. Então, hoje mesmo, você pode iniciar o curso investindo só com 5% aí do valor total do curso, e só daqui 30 dias que você vai se preocupar realmente com as primeiras parcelas, tá bom? Queremos que realmente você chegue, conclua o seu curso, não utilize, enfim, quero utilizar o cartão de crédito, não tem problema, mas você, utilizando o boleto, também fica até mais fácil aí para se organizar nas parcelas e fazer a gestão financeira também, enfim, do mês. E garantindo também que quem já se inscreveu, inclusive, já garantiu aí o presente da Mentorama, que é qualquer curso sendo igual ou inferior ao, enfim, ao investimento, tá? Então, pode ser, por exemplo, que vocês garantam um curso de UX Design, já pensou? Que ajuda ali Data Science, ou também um curso de Python do Zero ao Pro. Então, essa escolha vocês quem fazem. A gente já está dando presente aí para os 10 primeiros, então, só se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, já para garantir, tá bom? Falando um pouquinho, então, pessoal, que é muito importante que vocês realmente tenham essa orientação profissional, já. Eu acho que é difícil em outras escolas você ter essa orientação profissional do curso certo para fazer nesse momento, e eu acredito também do mercado, né? Normalmente as escolas oferecem vários cursos aleatórios e não um curso focado em data science, focado em uma área que hoje é a profissão mais procurada, né? E você sabe um pouquinho disso, né? Poderia falar um pouquinho? Não, exatamente. Acho que essa orientação profissional, e assim, é uma coisa que eu não tive. Na minha época, eu não tive. Eu saí de um mestrado em matemática e falei, meu Deus, vou para o mercado, eu vou para onde, eu faço o quê? Eu acabei, enfim, acabei estudando muitas coisas distintas antes de chegar em Data Science. Eu acho que ter essa orientação é algo muito importante. E, cara, a Data Science é uma profissão que hoje em dia não tem erro, assim. Para começar, não tem pré-requisito, né? O pré-requisito é você ter determinação e foco, porque você vai ter que estudar. Mas você sentou, você pegou um livro, você começou a estudar, você pegou um bom curso, cara, você tá muito bem. Bom, é muito importante isso, como a Jé falou. E falando um pouquinho também que agora é esse momento que eu vi que tinha bastante dúvida ali no chat, Jé. Então eu vou colocar aqui as perguntinhas Você para a vai gente fazer a parte responder. das perguntas antes do case de negócio? Ou a gente vai fazer primeiro o case? Vamos adiantar o case. Lembrando, perdão, vamos adiantar. Não, tranquilo. É que acho que depois pode surgir mais dúvida também, né? Então a gente... Sim. Fechado. Vou tocar aqui, então. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, agora, acho que é legal trazer um pouquinho de um exemplo prático para ficar um pouco mais palpável aí o que a gente veio falando até agora. Estou colocando aqui para vocês uma dor de negócio. Chegou uma área de negócio e falou, Jéssica, estamos perdendo muitos clientes. A perda desses clientes impacta diretamente a receita da empresa. Se a gente pudesse saber com um mês de antecedência quando o cliente vai sair, eu tenho tempo hábil para desenhar uma estratégia e tentar fazer com que esse cliente não deixe de usar o meu produto. Essa foi a pergunta da área de negócio. Extremamente genérica, não tão bem formatada, mas eles sabem o que está incomodando eles. Quando você perde um cliente, quando o cliente deixa de usar o seu produto, você está impactando na receita da empresa. E aí, você, enquanto cientista, você não tem muito bem detalhe do projeto, mas você já comemora, porque você sabe que aqui tem um modelo de machine learning que pode entrar na jogada. A gente quer prever, com um mês de antecedência, quando que os nossos clientes vão deixar de usar a nossa aplicação. Como não está bem formatado ainda, a gente vai começar a fazer algumas perguntas para a área de negócio. Primeira pergunta que é legal a gente fazer para a área de negócio, e aí, é claro, depende do problema, né? Para o nosso problema aqui em específico o que significa um cliente parar de usar o seu serviço? Quando você fala que o cliente vai dar churn, que é o ato de parar de usar um serviço, um produto, enfim, cancelar uma assinatura, quando ele vai deixar de usar o seu produto, quando ele vai dar o churn, o que significa dar churn dentro do seu negócio, da sua área de negócio? Por que a gente quer saber isso? Porque a gente está tentando definir qual é a nossa variável resposta do nosso modelo. A gente está tentando definir aonde a gente está mirando, porque você quer diminuir o churn, você quer diminuir a quantidade de clientes que sai. Então, essa é a nossa variável resposta do nosso modelo. Quando a gente pergunta qual a quantidade de clientes que a gente perde por mês, a gente está querendo entender como que essa métrica está hoje. Qual que é o percentual de churn atual? Então, a área de negócio vai dizer, olha, a gente perde hoje 30% dos nossos clientes por mês. Aí você já sabe, então eu vou ter que construir um modelo que vai ter que fazer com que o churn fique menor que 30%. Porque 30% já é o atual, sem meu modelo. Eu sou um cientista, vou fazer um
um puta modelo bom aqui, tem que diminuir o churn. Então, você já sabe qual que é o teu baseline. Por que vocês acreditam que os clientes estão saindo? O que a gente quer com essa pergunta? A gente quer ter aquele cheirinho da área de negócio de quais variáveis seriam interessantes colocar no modelo. Porque a área de negócio conhece os clientes. Então, eles já podem dizer, olha, os clientes geralmente eles saem porque eles vão lá no atendimento, eles tentam entrar em contato com a gente ignora os clientes. Aí o cara nunca mais volta. Então, essa é uma variável importante, se ele foi atendido ou não no nosso suporte. Então, aí a gente já começa a ter ideia de que variáveis a gente vai usar. Depois, por último, aqui tem uma pergunta que eu gosto de fazer para a área de negócio, que é para ver se eles já saberiam como que eles usariam o nosso modelo. Então, assim, se vocês soubessem quem vai sair hoje, já construí o modelo, tá pronto. O que vocês fariam com essa informação? E aí, a gente vai começar a entender nesse momento qual que é o acionável do nosso modelo. O que a área de negócio vai fazer quando ela tiver essa informação. Porque aí a gente consegue desenhar melhor também a nossa solução. E aí, aqui, eu coloquei algumas respostas aí que poderiam ser respostas da área de negócio. Então, parar de usar o serviço, a resposta para a nossa primeira pergunta, significa, a área de negócio falou, se o cara parou, se ele ficou 1 mês sem usar o aplicativo, ele saiu do meu serviço. Ele parou, ele deu churn, que é o que a gente está comentando aqui. Quantidade de clientes que a gente perde por mês. Hoje está na casa de 30%. O que eles acreditam que impacta o cliente sair? É o cliente não fazer transação, é ele não consumir muitos produtos, talvez ele consome só 1, só 2, é ele não ser atendido pelo suporte, talvez ele tenha um erro, tá? O cara foi fazer um pagamento, deu erro, putz, ele já fica meio assim, sai do nosso serviço. Então, a gente aqui conseguiu levantar algumas variáveis importantes para o nosso modelo. Enviaremos uma notificação para os usuários, lembrando-os das vantagens e oferecendo um cupom de desconto. Essa é a estratégia que a área de negócio teria quando a gente dissesse para eles, olha, eu sei que o Fernando e a Jéssica vão sair no próximo mês. Eles enviariam para a gente, então, um cupom de desconto, tentando aí fazer com que a gente use esse cupom de desconto e se mantenha ali no aplicativo. Bom, beleza, pessoal. Acho que daí, depois que a gente respondeu essas perguntas, a gente consegue agora propor uma solução técnica para esse modelo. Não se assustem com esse desenho, é só uma ideia de uma arquitetura de solução. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que a área de negócio quer saber 1 mês antes que o cliente vai sair. Então, no primeiro dia do mês, a gente vai fazer o seguinte. Nesse primeiro dia do mês, eu vou usar o meu modelo para dizer quem vai sair no próximo mês. Então, eu já vou prever com 1 mês de antecedência. Então, eu vou pegar toda a minha base de usuários, vou aplicar o meu modelo preditivo, que vai dizer quem vai sair e quem não vai sair, e vou gerar uma base para eles. Então, eu vou ter o usuário numa coluna e eu vou ter o score na outra coluna, dizendo, olha, os caras aqui que tiverem um score acima de 80, de 90, aí precisa de um estudo para isso, esses caras vão sair, esses outros não vão. O que vai acontecer? A gente vai ter um serviço que vai lá, vai ler dessa base e vai disparar uma notificação para os usuários que têm score alto com aquele cupomzinho de desconto lá, que foi o que a área de negócio disse que faria com a nossa informação. Então, percebam que aqui a gente pegou um problema de negócio, a gente foi lá, deu a nossa de consultor, né? Ficou fazendo várias perguntas e conseguiu desenhar uma solução técnica que faz total sentido para a área de negócio. Só que a gente não vai fazer o modelo e jogar ele fora, né? A gente vai ter que acompanhar ele todo mês, aquela parte de monitoramento que a gente falou. Então, todo mês a gente vai ter que pegar a base de usuários do mês anterior e a gente vai ver qual é o percentual de churn. Por quê? Porque a gente quer que isso diminua ao longo do tempo. Se o nosso modelo de fato é bom, se ele diz quem são os usuários que vão sair e a proposta de negócio também é boa, de enviar um cupom, esse churn tem que diminuir. Então, a gente vai monitorar ao longo do tempo. E aí, pessoal, acho que é importante, depois que a gente conversou com a área de negócio, levantou esses insumos, essas variáveis, a gente consegue montar o que a gente chama de base de dados histórica, que é a gente olhar para o passado e construir a nossa base que vai servir para treinar o nosso modelo. Então, a gente conversou com a área de negócio e eles tinham dito, né? O usuário que não fez transação. Aí a gente vai lá na base de transações que vai ter lá na nossa empresa e a gente coloca quantas transações ele fez no último mês. Quantas transações ele fez no penúltimo mês. Pode ser interessante a gente ter essa informação também, para a gente saber se está caindo, né? Por exemplo, esse nosso primeiro usuário aqui,
no penúltimo mês fez 9 transações e no último só fez 3. Será que tá tudo bem? Será que esse é o padrão normal? A gente tá vendo aqui que a tendência de transações dele tá caindo, né? 9, 3, sei lá, se no próximo mês vai ser 0 e ele vai sair. Aqui aconteceu isso, ó. Churn tá 1, ele saiu do nosso aplicativo, ele deixou de usar a nossa aplicação. Aqui, não ser atendido pelo suporte. Eu criei uma variável aqui, se o usuário abriu o chamado ou não, e se ele foi atendido ou não. Então, aqui nesse caso, ele abriu um chamado e ele não foi atendido. Pô, então o nosso usuário vinha caindo as transações, abriu o chamado, não foi atendido, pô, esse cara abandonou a gente. Já era, ele deu churn. E como que eu sei que ele deu churn? Porque eu tô sempre com uma base histórica, eu tô sempre olhando um mês antes, e aí eu volto, como eu tô olhando para o passado, eu já sei que aquele mês aconteceu e eu já sei se ele saiu ou não. Então, quando eu construo a base histórica, eu tenho a realidade, eu tenho a verdade, o que de fato aconteceu. E aí eu consigo construir uma base de dados histórica. Vocês podem perceber aqui, ó, que o usuário 1 e o usuário 3, eles tiveram um comportamento bem parecido. Aqui, esse cara tinha 9 transações, depois caiu para 3, esse tinha 5 transações, depois caiu para 0. Ou seja, os dois estão com uma tendência negativa, uma tendência decrescente. E eles tiveram um chamado que não foi atendido, os dois também. E veja, os dois saíram. Será que esse é o padrão que o modelo vai detectar? Putz, o cara ter uma queda de transações e ele não ser atendido pelo suporte? Pode ser. O modelo agora, ele vai tentar encontrar essa relação entre essas variáveis aqui e essa variável, esse evento de churn. E aí é a hora que eu digo, voilá, temos um projeto de ciência de dados. Saímos de um projeto completamente negócio, os usuários estão saindo do meu aplicativo e transformamos num problema de ciência de dados. Esse é um problema agora teu, enquanto cientista de dados, que vai pegar uma base, vai construir um modelo e vai rezar, brincadeira, não vai rezar não, vai usar boas técnicas para que o modelo fique muito bom, e aí a gente consiga ajudar a área de negócio. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar essa base de dados, eu estou colocando aqui, ó, essas variáveis que a gente está em azul até aqui, eu não coloquei todas porque ia ficar muito grande, é a mesma base que a gente estava olhando antes, tá? Essas variáveis são o que a gente chama de variáveis preditoras ou variáveis explicativas, porque são as variáveis que a gente acredita que vão explicar um usuário sair ou não sair do nosso serviço, ou seja, ele dar churn ou não dar churn. E a nossa variável resposta é a resposta que a gente espera com esse modelo. Saiu ou não saiu? É isso aqui que a gente está esperando. Então, num modelo, quando você for construir um modelo supervisionado, que é um modelo onde a gente tem a variável resposta, existem outros tipos de modelagem, não está aqui no nosso escopo da nossa discussão, mas está lá no escopo do curso, então é interessante depois quem tiver interesse. Nesse caso aqui, a gente vai ter variáveis explicativas e vai ter uma variável resposta. O que a gente quer? O que é o modelo preditivo? É buscar a melhor relação, o melhor padrão, é entender qual é o padrão para um usuário sair ou não sair do nosso aplicativo. E aí sim a gente tem o nosso modelo construído. E aí, quando a gente constrói o modelo, a gente não vai construir um modelo perfeito. Existem vários fatores que envolvem o usuário sair ou não sair do aplicativo. Existem variáveis aqui que a gente nem está observando. Você já imaginou se, por exemplo, tem muitos usuários que saem porque foram lá no Instagram falar alguma coisa e a gente não respondeu ele lá no Instagram? Eu nem tenho essa informação. Eu nem coletei essa informação. Então, o modelo ele vai ter erro. O que você tem que fazer é procurar um modelo que tenha o menor erro possível. E aí entra toda uma parte de a gente analisar a performance do nosso modelo. É escolher o modelo que tenha o menor erro. E aí, a gente, quando construir o modelo, a gente consegue saber os usuários que deram churn pelo nosso modelo. O modelo vai fazer uma predição. Ele vai dizer, olha, eu acho que esses vão dar churn e eu acho que esses não vão dar. A gente vai ter ali uma probabilidade. E a gente também sabe a verdade, porque vocês viram ali na nossa tabela, né? Historicamente, a gente sabe quem saiu e quem não saiu. Eu tenho certeza de quem saiu e quem não saiu. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a comparar o que o modelo disse com o que tá lá na base, que eu sei que é verdade. E aí é que eu vou começar a achar os erros. Então, por exemplo, o primeiro erro aqui, um erro 1, que eu coloquei aqui. O modelo disse, olha, o Fernando não vai dar churn. Aí eu olho na minha base e falo, putz, modelo, você errou, porque o Fernando deu churn. Historicamente falando, a gente está sempre olhando para o passado, tá? A gente está construindo modelos no passado para tentar prever o futuro. Então, historicamente falando, quando eu uso o modelo nos dados do passado, eu falo, putz, o modelo falou que o Fernando não ia dar churn, mas ele deu churn, então errei.
E tem outro tipo de erro. O modelo falou que o Fernando ia dar churn, mas quando eu olho na base, ele não deu churn. E aí eu te pergunto, qual que é o erro que eu quero otimizar? Qual que é o pior erro aqui? Depende. Vai depender da área de negócio, vai depender da estratégia que vocês estão adotando, mas isso aqui é um erro. Você dizer que vai dar churn e não dá, pode ser um grande problema, né? Você, na verdade, aqui, esse talvez seria o pior erro, assim, usando a lógica, né? Você falou que o usuário não vai dar churn, certo? Então, o que acontece? No nosso modelo que a gente já fez lá na nossa arquitetura de solução, falamos que o usuário não vai dar churn. Então, ele tem um scorezinho bem baixo, uma probabilidade bem baixa. Aí, eu não vou enviar um cupom de desconto para ele, só que ele sai. Então, eu perdi esse usuário, eu perdi toda a receita que ele vinha gerando com a gente. Então, eu tenho uma grande perda aí. Agora, por outro lado, quando eu falo que o usuário vai dar churn e ele não dá, o que acontece? Eu vou lá, vejo que ele tem uma probabilidade alta, mando o cupom para ele e ele não sai do nosso aplicativo. Ou seja, eu mandei um cupom à toa. Eu só tive um custo, eu só mandei um cupom que talvez não precisaria ter mandado, porque ele ia ficar com a gente. Então, ter esse erro balanceado, saber aonde que a gente quer focar, qual que é o pior erro nosso. Se eu falasse para a área de negócio, olha, essas duas situações podem acontecer. O que é pior? E aí a gente vai sempre nessa interação com a área de negócio, tentando melhorar, tentando diminuir esse erro, pegando novas variáveis, usando uma outra técnica, e aí a gente vai batendo cabeça ali, usando toda a nossa criatividade, todas as técnicas que a gente aprendeu para construir o melhor modelo. E aí vocês podem me perguntar, bom, nosso webinar acabou, pelo menos a parte que eu tinha para apresentar para vocês acabou, e vocês vão me perguntar, e é isso aí? Fechou? Isso é tudo? E não é, claro que não é. A gente aqui chegou numa parte onde a gente falou de construir um modelo preditivo, mas a gente não construiu aqui, porque não ia dar tempo, né? É um mundo. Então, assim, lá no curso, por exemplo, a gente vai discutir milhões de técnicas de construção de modelo. Existem modelos com aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, semi-supervisionado. Existem técnicas diferentes para preparar o dado, para fazer análise exploratória. Existe toda aquela parte de estatística ali para a gente poder levantar as nossas hipóteses. Tudo isso não caberia aqui nesse pouquinho tempo que a gente tinha para conversar hoje, mas existe todo esse mundo ainda além disso. O que eu quis trazer para vocês aqui hoje foi um overview de como que você poderia pegar uma pergunta de negócio, convertendo um problema de dados e algumas preocupações ali que a gente tem em cases de negócio da vida real. Eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês. Eu imagino que vocês devem ter dúvidas aí. Depois, eu acho que o Fernando já vai abrir para vocês tirarem as dúvidas. Eu queria agradecer a todos que trocaram uma cervejinha de sexta-noite para estar aqui com a gente hoje, ouvindo aí uma palavrinha de conhecimento. Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho do que eu sei para vocês. Espero que tenha sido didático. E eu fico aí à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos lá para as perguntas. Vamos embora. Deixa eu só aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, do Leonardo Ripes, tem algumas dúvidas para o final. Qual a diferença de Data Analytics e Data Science? Essa é a primeira. Você gostaria de responder a primeira? São várias. Pode ser, não, eu vou respondendo por partes. Beleza, Leonardo, hoje em dia, as equipes de Data Analytics, elas trabalham muito em parceria com as equipes de Data Science, tá? É uma parceria muito legal, porque, de modo geral, o analista de dados, o analista de BI, enfim, ele tem um conhecimento muito grande de negócio. E você, enquanto cientista, tem um conhecimento muito grande de técnica, de análise, de estatística. Então, essa parceria, ela é muito valiosa. Mas o Analytics, assim, para talvez ser um pouco mais claro, o Analytics, ele geralmente trabalha olhando dados do passado. Então, ele trabalha com uma parte mais de estatística descritiva, olhando os dados do passado. Então, o que aconteceu no nosso produto no mês passado? Enquanto que o cientista, ele trabalha olhando para o futuro. Então, um olha para trás, o outro olha para frente. O cientista, ele olha o que vai acontecer no mês que vem. E aí você tenta ajudar a empresa a traçar uma estratégia para algo que ainda vai acontecer. Enquanto que o analista, com todo o conhecimento que ele vai trazendo aí do que aconteceu no passado, ele também ajuda a empresa a desenvolver melhores estratégias, mas ele olha para trás, você olha para frente. Essa seria, acho que, a principal diferença aí. Sendo bem superficial, mas acho que essa seria a principal diferença.
Estou estudando para fazer faculdade de Sistema de Informação, pois essa faculdade é centrada em TI, né, e possui uma orientação enorme aí para a gestão de negócios. Com essa faculdade, eu já posso trabalhar com Data Analytics? Sim, eu não gosto de, sabe, rotular assim, o cara da matemática é bom em Data Science ou em Data Analytics, ou o cara da engenharia. Você precisa sim fazer, é bom fazer uma faculdade, é bom a gente ter um diploma, mas para você entrar numa área de Data Analytics, basta que você faça cursos, leia livros desse assunto específico, né? Tendo dedicação, inclusive a faculdade ela traz um bom embasamento, né, para você começar a estudar outros assuntos. Então, sim, pode começar a trabalhar com Data Analytics, mas se você não vai ter esse tipo de skill, esse tipo de conhecimento no teu curso de graduação, você vai ter que buscar ele fora, em cursos, em livros, e aí sim você vai conseguir ingressar no mercado. A sua resposta já completou a última parte. Ele falou, caso não, qual faculdade mais apropriada para se tratar com dados? A gente tem hoje, eu acho que é legal passar essa informação, Fernanda, a gente tem hoje algumas graduações já em ciência de dados. Se eu não me engano, a USP já fornece uma graduação em ciência de dados, tá? Ainda é muito raro de você ver, mas enfim, já começaram as graduações, mas por experiência própria, vocês podem olhar para mim, eu não fiz graduação em ciência de dados e aqui estou trabalhando na área de ciência de dados. Inclusive, é uma coisa bem interessante, eu não tive nada de estatística quando eu fiz matemática pura. Eu tive que pegar muito livro ali, estudar sozinha depois e aprender. Então, acho que fica aí de motivação também para quem está entrando, né? Sim. A Vitória perguntou, ainda não estou no mercado, estou aprendendo hard skills agora. E soft acho que vem com o tempo. Os cursos são úteis? Quer dizer, o curso da Mentorama tem essa parte? Tá, a parte de hard skills, sim, é o que você mais vai encontrar no curso e muito pelo que a própria Vitória falou, os soft skills, eles vão vindo com o tempo. É você treinando, é você pegando um projeto, entrando no mercado de trabalho, fica lá 2 horas apresentando para você mesmo no espelho como que você vai falar com a área de negócio, e aí tu vai lá e fala muito bem, e aí tua comunicação vai melhorando. Então isso vem muito com o tempo. A gente focou muito na parte de hard skills, mas tem um módulo no final do curso que ele traz um pouquinho mais de visão de soft skills, de gestão, de boas práticas, que também vai ajudar vocês nesse ponto. E até uma outra pergunta sobre o nosso curso também, que a gente pode responder em conjunto já. Que é outra pergunta, para após realizar cursos profissionalizantes, ingressar na área é por meio de estágio ou tem algum trabalho com freelancer? A gente tem uma média aí de alunos que sim, eles fizeram a parte do zero e já estão tendo trabalhos como freelancer. Mas, Jé, e essa jornada com você, como que aconteceu? De encontrar empregos nessa área? Acho que é uma Uhum. experiência que vai ser muito bom. Eu saí do mestrado, fiquei 6 meses estudando e eu ingressei no mercado de trabalho como cientista. Não foi nem estágio, tá? Eu já ingressei como cientista e isso é muito comum, tá? Muito comum no mercado mesmo. As equipes de data science são novas, a área de data science como um todo é nova, então as empresas elas estão pegando pessoas que estão com vontade, que já estão fazendo cursos para começar a treinar essas pessoas. Então, geralmente você vai ter lá na equipe uma pessoa mais sênior, um coordenador, como é o meu caso, e a gente vai ajudando a pessoa a se desenvolver. Então, você já consegue entrar como júnior, talvez, fazendo o curso, ou talvez você pode sim ter um estágio, no caso de você ainda estar na graduação, tem vários programas de estágio para ciência de dados, e tem também o freelancer, que se tornou muito comum, aí algumas pessoas, infelizmente, acabaram perdendo emprego durante a pandemia, e tem várias plataformas, depois até posso passar para vocês, plataformas onde já tem lá empresas que jogam lá demandas de data Sim. science, e você vai lá e fala, cara, eu consigo fazer esse serviço para você, e você resolve, enfim, acaba trabalhando aí como freelancer. Então, tem todas essas possibilidades. Sim, falando um pouquinho sobre o curso, né, a Elida perguntou quanto tempo de duração é o curso. Nosso curso de cientista de dados do Zero ao Pro tem 8 meses de duração e 27 módulos, e neles estão a parte do zero, para quem está começando na área de dados, e a parte do Pro, para quem enfim, já quer ingressar na parte mais avançada, né, de ciência de dados. E um pouquinho do programa, acho que nem todo mundo pegou aqui um pouquinho do programa. Já, você pode repetir novamente sobre o programa do curso? Posso. Então, pessoal, o programa do curso ele é autocontido, né? A ideia é que você não precise ir fora do curso para conseguir ser um cientista. Então, a gente trabalha desde o início Python, estatística,
bancos de dados, machine learning, muita parte prática, toda essa parte de gestão de projetos que eu comentei com vocês. Então, a gente passa por tudo isso que vocês viram aqui. Todas as fases do projeto vão estar contempladas lá no curso, né? Todas as fases de um projeto de ciência de dados estão lá no curso. Então, é justamente para preparar para o dia a dia aí de um cientista, o que você enfrentaria como um cientista no mercado. Bom, a pergunta da Raíssa. Olá, poderia falar sobre o mercado de Data Science, Jé? Posso. É uma pergunta bem abrangente, né, Raíssa? Acho que para te dar, assim, uma resposta, o mercado de Data Science, primeiro, ele está muito aquecido, e isso não é de agora, tá? Eu entrei no mercado de Data Science em 2016, que era bem novo, mas desde lá, você vê, a gente já está em 2021 e a gente ainda está desesperado por profissionais. Eu estou no PicPay, a gente abre vagas para profissionais e a gente fica esperando os profissionais, que muitas vezes até falta, tem mais vaga do que profissional, né? Então, por isso que os salários também são muito bons. Enfim, mas o mercado é um mercado muito aquecido. Também é um mercado muito aberto a pessoas que estão mudando de outra área para Data Science, a pessoas que estão querendo agora ingressar no mercado, que estão saindo da graduação e querendo ingressar no mercado. Dentro da própria empresa, por exemplo, no PicPay, a gente tem várias pessoas que estavam em Data Analytics ou que estavam lá em engenharia e que agora estão migrando para ciência de dados. Existe essa possibilidade de você migrar para a área de ciência de dados, que é muito legal. E o que eu poderia falar é que o mercado de ciência de dados ele está mais estável também. No início era tudo muito novo, então, putz, parecia que o cientista de dados ele tinha que ser um unicórnio e saber zibilhões de coisas, e agora a gente está começando a escopar um pouquinho melhor o trabalho de um cientista. Então, também estão surgindo outras profissões, como engenheiro de machine learning, engenheiro de dados, que estão ali para dar um suporte também para o cientista poder focar mais na parte de análise, né? Fazer uma boa análise, um bom modelo. Acho que é isso, assim. Falando um pouquinho, né, sobre o mercado, mas citando o que a gente precisa ter para estar nessa área, né? Então, quero começar na área, porém várias empresas pedem experiência, né? Então, você acha mais importante focar e procurar um estágio ou fazer um bom portfólio com, enfim, cases reais aí para melhorar a minha chance de ser empregado na área? Eu não sei se eu sei dizer qual que é melhor. Eu acho que você ter um bom portfólio é algo que certamente só vai te ajudar, e é muito importante. E é mais Sim. importante, assim, nas áreas de tecnologia, e aí quem tiver aqui que for de outras áreas vai saber também, muitas vezes as empresas nem ficam muito batendo no currículo, elas vão muito mais no que você sabe. Ou você sabe ou você não sabe. Então, toma aqui, Fernando, uma provinha de machine learning, faz aí. Então, se você sabe fazer, você está dentro. Então, eu acho que o portfólio, ele é excelente para te dar esse contato, esse tato com machine learning, com data science, e também a experiência, ela pode ser muito legal, né? Se você consegue um programa de estágio, já consegue começar a atuar na área, e enquanto você começa a atuar ali, aprendendo com pessoas mais sênior, você também faz um curso em paralelo, então acho que pode ser bom. Então, as duas formas têm aí seus prós e contras, mas eu vejo que são duas formas completamente plausíveis aí para entrar no mercado. Certo, só lembrando, pessoal, que aqui em cima, como vocês estão vendo a laranjinha, tá? Aproveite a promoção especial para quem ainda não se inscreveu, clique lá, por mais que a gente está aqui nesse bate-papo, respondendo todas as perguntas, clique lá que ainda não se inscreveu, um de nossos especialistas já estão prontos para falar com vocês ainda hoje, tá bom? Bom, eu acho que é uma pergunta da Julie que é muito importante, já que a gente está na Semana da Mulher, viu, Gê? Então, Julie, já perguntou para você encontrou dificuldades enquanto ser mulher dentro desse mercado de data science? Você encontrou alguma dificuldade, já? Eu particularmente não encontrei, tá? Eu sou bem sincera, então eu prefiro não dizer que eu encontrei, porque eu não encontrei. Eu sempre fui muito bem recebida por todas as pessoas com quem eu trabalhei. Sim, as equipes sempre foram majoritariamente formadas, né, por homens. Então, eu tive dificuldade de ter amigas, olha só. Eu não tinha amigas nas áreas, sempre eram só meninos, mas eu não tive tanta dificuldade assim, porque é isso que eu estava falando para vocês. Eu acho que quando você está bem preparado, quando você entra numa reunião e você está bem preparado, quando você começa um projeto e você consegue discutir no mesmo nível, a galera já começa a te respeitar. Então, eu não tive
eu não tive essa dificuldade, mas eu tive várias amigas que tiveram dificuldade, sim, que enfrentaram situações de machismo, de você estar numa reunião cheia de homens, gerentes, e você não ter voz, você não ter vez. Então, é um tema que a gente precisa trabalhar muito ainda, para que pessoas que não passaram nunca passem, e para quem já passou, enfim, não volte a passar esse tipo de coisa, né? Com certeza, é um assunto muito importante a tomar, viu, Jéssica, sobre isso. Jéssica, isso aqui é muito legal. Jéssica, quais as ferramentas utilizadas pelo Data Engineer, Engineer, né? Dentro de Data Science? No trabalho, eu utilizo o MongoDB, Jupyter Notebook, Spark, R, SQL. Existe alguma mais específica? Quais as ferramentas utilizadas pelo Data Engineer? Eu não sei se eu sei responder essa pergunta com muita clareza, tá? Essas ferramentas que você colocou aqui, Leonan, são ferramentas que são muito utilizadas pelos cientistas e acredito que também pelos engenheiros, né? O engenheiro ele está muito mais próximo ali de uma parte de construção do dado, então de como que o dado, onde o dado está, até o momento que o dado é coletado, até o momento que você modela o dado, limpa o dado, prepara o dado e aí sim joga para um cientista consumir. Então, quando você é um cientista, talvez assim, até empresas startups, empresas menores, você é meio que faz tudo, né? Eu já fui faz tudo, então você acaba trabalhando como data engineer, como data science, data analytics, você vira um pouquinho de tudo. Mas eu não prefiro não comentar assim de ferramentas do data engineer. Eu acho que do data science o que você colocou aqui são sim ferramentas muito utilizadas, tá? O Spark, inclusive, é muito importante hoje em dia porque a gente trabalha com grandes quantidades de dados, então o Spark é uma excelente ferramenta. E até, já que a linguagem R, a linguagem SQL, tem o nosso curso Profissão Cientista de Dados, né, pessoal? Então, a gente tem um curso mais avançado em Data Science, que também é importante para quem está começando, porque lá tem toda a implementação, tanto do zero quanto ao mais avançado, que tem a linguagem R e SQL. Então, para quem não clicou ainda, clicando acima também vai encontrar esse curso. Por isso que eu falo, a orientação profissional é muito importante nesse momento, viu, Leonardo? Bom, citando agora sobre... Fernando, deixa eu só complementar aqui que o Leonan comentou de R, eu queria comentar de Python também, tá, pessoal? Porque, na verdade, assim, eu quando comecei, eu também estudei bastante R, e o R é uma linguagem muito usada, até porque tem muita gente que veio da estatística, da economia, que já viu R na graduação e traz essa linguagem, né? Mas o Python hoje, se eu pudesse, talvez, dar uma dica, é que o Python é a linguagem mais utilizada hoje em Data Science, então... Muitas empresas, elas já têm equipes que trabalham já direto em Python. E aí pode não ser um problema você trabalhar com R, mas talvez eles possam querer alguém que trabalha com Python. Então, uma ferramenta específica, uma linguagem aí que eu comentaria que é importante aprender é o Python. O Python também. Sim, nosso curso também tem, né? Tem ali a introdução e a gente também tem o Python do zero ao Pro. Bom, perguntaram aqui 2 vezes, eu acho que é legal colocar isso. Falar sobre a carreira de Data Science, mas internacional, não no Brasil. Você consegue dar uma palhinha, já? Como que está isso fora do país agora? É mais nessa crise de troca de presidente? Então, pessoal, acho que assim, o mercado está aquecido não no Brasil, no mundo. Então, tem vaga de cientista no Brasil, mas também tem muita vaga no mundo. Tem lugares como o Canadá, por exemplo, o Canadá tem uma enxurrada de vagas para Data Science, e eu, que já estou nesse meio, recebo muita proposta de emprego fora, Canadá, Alemanha, Irlanda tem muita vaga também, né, que as empresas estão procurando, já viram que o Brasil está se destacando, a gente está com muitos cases de sucesso, empresas com equipes muito grandes no Brasil, com equipes bem desenvolvidas, com, assim, modelos que já são estado da arte, então a gente está se destacando no mercado internacional como país, e aí os olhos se voltam para a gente, e aí sim eles vêm buscar via LinkedIn, via e-mail, profissionais aqui do Brasil para trabalhar fora. Então, é uma possibilidade sim trabalhar fora, e não só ir para fora. Eu tenho diversos amigos que acabaram saindo aí das empresas aqui do Brasil e indo trabalhar home office, full-time home office de casa para empresas no exterior. Tá? Então, eu diria que é totalmente possível você fazer uma carreira como cientista no exterior. Além disso, tem um outro ponto que eu gosto de comentar, que é o fato de talvez você consiga um emprego numa grande empresa aqui no Brasil que tem multinacional, que é uma multinacional e tem em vários países, que foi o caso da primeira empresa que eu trabalhei, que é a Araqueiros.
é uma consultoria, né, multinacional que tem sede aqui em São Paulo, mas tem na Bélgica, tem na França, tem na Colômbia, e aí você pode começar como cientista aqui, você mostra ali seu valor para a empresa e você consegue até estágios, ficar um tempo fora, então é uma possibilidade também de trabalhar no exterior. Sim, sim, muito bom. Bom, vou até falando um pouquinho sobre os outros webinários. Pessoal, quem perdeu os outros webinários, está tudo gravado no nosso canal do YouTube. Enfim, entrem lá no canal, enfim, ativem o sininho, né, como os youtubers falam, e toda semana tem vários webinários, enfim, essa semana de março, inclusive, tem vários webinários na área de design, na área de games, e é muito importante para que vocês realmente se conectem a esse mundo de tecnologia e tenham conhecimento, né? Inclusive de pessoas que têm um amplo conhecimento. Então, aí está um pouco das nossas redes sociais, para vocês conhecerem um pouquinho a Mentorama, quem não conhece. Então, temos o nosso canal do YouTube, nosso Instagram e nosso LinkedIn. E, Jess, você poderia compartilhar de novo as suas redes sociais? Posso sim. Deixa eu colocar aqui. E aí, pessoal, se ficaram mais dúvidas, eu imagino que devem ter ficado dúvidas, né, que a gente não consegue abordar tudo aqui. Vocês podem me procurar depois nas minhas redes sociais, manda lá no LinkedIn, a gente bate um papo. Acho que uma das principais formas de a gente crescer em data science, nós mulheres principalmente, é a gente se ajudar. É não ver a outra como competidora, é ver a outra como uma colega de trabalho. E aí você ajudar as outras pessoas. Então, como é uma área nova, como é uma área que está crescendo, eu estou sempre à disposição para bater um papo, para contar um pouco do que eu já me ferrei, do que eu já tive de sucesso. Então, fico aí à disposição, quem quiser bater um papo. Bom, pessoal, muito obrigado já pelo tempo também. Agradecemos pela sua participação, que foi incrível nessa semana, junto com as outras meninas. Bom, pessoal, então, bom descanso para todo mundo que está aí no chat. Obrigado pela participação de todos também. Conte com a Mentorama, conte com a Jéssica aí para tirar também mais dúvidas. Estamos aí nas redes sociais. E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado já pela oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.